A cada sábado, em todo o Brasil, mais de 1 milhão de pessoas participam na Escola Sabatina. No estado de São Paulo, cerca de 200 mil pessoas, filhos e filhas de Deus, participam nas unidades de ação da Escola Sabatina em suas igrejas, para compreender mais a palavra do Senhor com a lição, fortalecer-se na fé. Mas foi sempre assim? Como tudo começou? Venha comigo, faremos uma viagem sobre a história da Escola Sabatina no estado de São Paulo e no Brasil. Eu sou neto de Guilherme Sten Júlio. Pelo que eu notei, meu avô era uma pessoa devotada. Eu admirava muito isso, falava muito sobre as atividades dele durante o tempo em que ele esteve junto com aqueles pioneiros da Igreja Adventista Brasileira. Vem para o Brasil o Thurston, e ele era casado com a irmã do pastor Westphal. Então vem os dois de navio, chegam no Rio de Janeiro, o Thurston fica no Rio de Janeiro e o Westphal vai para Buenos Aires, na Argentina. E houve uma troca de correspondências entre Guilherme Stein, que descobre Caminho a Cristo, Path to Christ, e daí ele se interessa pelo livro. Parece que havia uma tentativa de tradução para um mau português e ele se dispõe a fazer uma boa tradução para o português. E daí ele entra em contato com o pessoal nos Estados Unidos, porque nesse livro tinha a indicação da editora, que era essa editora americana. Mas ele então se dispõe a fazer a tradução num melhor português. E nesse contato, então, com a correspondência, acabam chegando as notícias ao pastor Westphal, na Alemanha, de que havia um interessado no Brasil, que era o Guilherme Stein. Provavelmente ele recebeu também informações de vários outros interessados. Mas ele veio, o Westphal depois, vem para o Brasil de uma forma específica, indo lá procurar o Guilherme Stein, em Indaiatuba e Piracicaba. Há 120 anos atrás, por esses trilhos, vindo de trem, chegavam a Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo, o pastor Westphal e o compositor Stauffer. Eles vieram conhecer os primeiros guardadores do sábado do estado de São Paulo. E chegando aqui, eles encontraram Guilherme Stein Júnior, que morava ali, naquela casa, próxima à estação Sorocabana. Encontram Guilherme Stein, estudam e conversam e recapitulam conceitos bíblicos e doutrinas e, enfim, veem que Guilherme Stein estava realmente preparado para o batismo. A princípio, somente Guilherme Stein Júnior aceitara a mensagem bíblica adventista. E para evitar conflitos com a sua amada esposa, Guilherme decide ser batizado numa madrugada fria de 1895, nesse rio, o rio Piracicaba, cidade de Piracicaba, batizado pelo pastor Westphal e tendo como testemunha o compositor Stauffer, aquele que vendera o livro O Grande Conflito para sua sogra, livro este que resultara na sua conversão, a conversão de Guilherme Stein Júnior.
O pastor Westphal com Stauffer continuam a viagem até Rio Claro, onde havia um casal. Os primeiros conversos aqui em Rio Claro foram Paulina Meyer e seu irmão Guilherme Meyer. Eles receberam, logo depois de convertidos, a visita do pastor Westphal e o comportor Stauffer, também acompanhados de Guilherme Stein, que fortaleceram a fé destes primeiros conversos aqui e acabaram concretizar o seu batismo. Depois do batismo de Guilherme e Paulina Meyer, lá em Rio Claro, o pastor Westphal volta para Indaiatuba, em primeiro lugar, e depois para Piracicaba. Em Indaiatuba, ele faz um batismo, umas 7 pessoas, e organiza a igreja. Mas, na realidade, o que foi organizado foi a escola sabatina. Ele organizou uma escola sabatina. E foi nesta casa, após o seu batismo, que Guilherme Stein Júnior, sua família, o pastor Westphal e o comportor Stauffer celebraram e oficializaram a primeira escola sabatina do estado de São Paulo e do Brasil. E vemos aí o espírito missionário do pastor Westphal, que não basta batizar as pessoas, mas organizá-las para continuarem estudando a Bíblia, se aprofundando no conhecimento bíblico. Bem, de Indaiatuba, o pastor Westphal continua para Piracicaba. Lá em Piracicaba, então, volta a se encontrar com Guilherme Stein, sua família, e são batizados membros da família de Guilherme Stein, incluindo a sua esposa. E é formada novamente uma escola sabatina, e dentro do mesmo espírito missionário, coerente. É impressionante observar a maneira como o Espírito Santo usou os nossos pioneiros missionários. O pastor Westphal, o comportor Stauffer, Guilherme Stein Júnior, nessas primeiras 3 cidades, Indaiatuba, Piracicaba, Rio Claro, as pessoas ali foram batizadas, foram ensinadas na palavra de Deus, mas existiu algo fundamental que serviu como berço para embalar a fé desses novos adventistas, a escola sabatina. Através da escola sabatina, ter incentivado outras pessoas a seguirem a Jesus, a aprenderem a respeito da Bíblia e terem transformado aquela sementinha do Evangelho em uma grande plantação, que é a que a gente pode colher hoje através do número de igrejas, do número de membros que nós temos aqui. Então, a nossa gratidão ao pastor é muito grande. A escola sabatina realmente traz muitas bênçãos para a igreja, traz muitas pessoas para os pés de Jesus.